e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nós vamos dar prosseguimento hoje com os nossos vídeos. Estamos falando sobre os planos de vida, os mundos espirituais, as esferas espirituais do outro lado da vida, nos mundos ditos como espirituais. Falamos em vídeos passados, em vídeos anteriores, sobre os planos inferiores. Falamos sobre o umbral, as trevas, e hoje vamos iniciar esses vídeos, vamos fazer mais vídeos, e é o primeiro, e vamos falar sobre os planos superiores. Didaticamente, os benfeitores espirituais, os bons espíritos nos ensinam, e nós poderemos dividir os planos superiores em planos ou regiões, ou ainda cidades ou mundos, ditos como de transição ou regeneração, planos de vida conhecidos ou considerados como felizes, planos de vidas considerados celestiais ou divinos. E hoje vamos falar sobre os planos de vida considerados de transição ou regeneração. Vamos deixar aí como referência as questões 234 a 236e do Livro dos Espíritos, e também o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 16 a 18. Vamos deixar ainda como referência o livro Nosso Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Então fica aí essas referências para eles e desejarem aprofundarem no assunto desse vídeo de hoje, e são as cidades de regeneração, de transição. Então, vamos começar então com uma pergunta, né? Por que essas cidades, esses planos de vidas recebem esses nomes de transição, de regeneração? Esses planos de vida, e vamos aí começar por uma metáfora, né? Aproveitando aí essa metáfora, e Jesus nos dá como um grande professor, como um grande educador. Ele disse, e ele era a porta das ovelhas. E nós ali observamos nos outros vídeos, né, e fizemos, e muitos não passam por essa porta e ficam ali em regiões inferiores. E quem é que passa por essa porta? Eles viveram retamente neste mundo e passaram assim pelas portas da responsabilidade moral, dos deveres morais, e o Cristo representa e no mundo os deveres da criatura para o Criador, né? Viver retamente dentro de uma moral, dentro de uma ética, e neste mundo, vivendo solidariamente, fraternalmente, respeitando uns aos outros, né? Então essa é a porta que Jesus representa aí neste mundo. E vamos agora compreender e entender, e alguns, muitos, melhor dizendo, passam por essa porta, mas ainda não purificaram totalmente as suas almas. Ainda tem muito para aprender, para desenvolver, para trabalhar dentro de si. Precisam crescer ainda muito na evolução, no sentido moral, intelectual. E aí esses espíritos, né, e passam pela porta e ainda não têm condições espirituais, ainda não depuraram a sua alma, ainda não conseguem viver em mundos felizes, em planos de vida considerados felizes. Esses espíritos vão ali viver em regiões consideradas como transição ou regeneração. Então, e são essas cidades? São pontes, né? Essas cidades são como pontes, são
ali um processo onde os espíritos vão se preparar, e a grande maioria vão se preparar para reencarnar e novamente no plano físico, para depurarem as suas almas, para trabalharem valores morais no imo do próprio ser, para conseguirem acessar os mundos felizes, ou seja, transitar dali desses planos para mundos felizes. Por isso que esses planos de vida são considerados de transição, de regeneração. Os espíritos que vivem nesses planos de vida, nessas moradas, para o nosso entendimento, como nós estamos já acostumados aí no plano físico, a palavra cidade, né, tem uma conotação melhor para nós. Então são cidades do outro lado da vida, sociedades, agrupamentos de espíritos, e essas cidades de transição, elas são minuciosamente preparadas para ensinar os espíritos a viverem fraternalmente, solidariamente, uns ajudando os outros, no auxílio mútuo, né, nessa responsabilidade de viver dentro de sociedades e pensam e têm objetivos solidários, né, e trabalham coletivamente. Então as cidades de regeneração têm esses propósitos. E quantas cidades tem? Tem muitas cidades. Nosso lar, referência, e damos aí nesse vídeo, né, é uma cidade localizada no campo magnético do Rio de Janeiro. Ali no Rio de Janeiro tem muitas cidades, como todos os estados. Nós estamos aqui em São Paulo, falando de São Paulo, tem muitas cidades de regeneração, muitos planos de vida aí no campo magnético de São Paulo, assim como todos os estados aí, né, para a gente limitar no Brasil, mas existem outras nações, cidades com esse propósito de espíritos, e podemos resumir assim, e são espíritos arrependidos, arrependidos no sentido e já querem se transformarem, se regenerarem, espíritos e agora procuram trabalhar suas imperfeições, espíritos que querem viver dentro de uma harmonia, dentro dos princípios, dos valores cristãos. E quando falamos dos valores cristãos, não estamos falando de religião e dogmática e no mundo, não. Nós estamos falando dos princípios, dos valores morais que o Cristo representa. Então essas cidades são organizadas para treinar, para ensinar, para que os espíritos depurem esses sentimentos, esses vermes vorazes, né, e perturba a alma, e são o egoísmo, o orgulho, né, as vaidades, né, todas essas imperfeições da alma humana. Lá do outro lado da vida, as cidades são organizadas para que os espíritos possam trabalhar isto em sua alma. As instituições nessa cidade, os lares, né? Todos os agrupamentos ali dentro dessa cidade são organizadas para que o espírito possa viver assim fraternalmente. Então é estimulado lá do outro lado da vida os sentimentos nobres do espírito. E quem é que está à frente dessa cidade, né? Quem está à frente são espíritos grandiosos, espíritos benfeitores, e já têm um nível de evolução para viver em mundos felizes, mas eles renunciam a essas posições e ali cumprem missão dentro dessas cidades tidas como de transição, e eles se colocam à frente ali para estimular, para organizar, né, para mobilizar as massas a se auto-regenerar. Então, dependendo das cidades, das organizações, eles recebem os títulos de governadores, de ministros, estão à frente dessas cidades, estimulando
esses espíritos a crescerem, a evoluírem, né? E nessas cidades só vivem espíritos dentro dessa condição, e aí a gente vai perceber, né? Vamos fazer outros vídeos à frente para não ficar muito grande esse vídeo, mas essas cidades se organizam também para ajudar eles e ficam retidos nos planos inferiores, né? Essas cidades se organizam para ajudar muitos que estão aí na crosta da Terra. Essas cidades se organizam também para preparar a reencarnação, preparar espíritos para cumprir tarefas aí no plano físico, reencarnados, né? Então há muitos trabalhos dentro dessas cidades de regeneração. É um campo de trabalho muito grandioso e a gente cresce muito quando a gente tem a bênção de habitar essas moradas, né? E para se tornar um cidadão dessa cidade, né, espíritos que já estão integrados a essas cidades, né, não é assim, né? Precisa o espírito cumprir muitos deveres, muitas responsabilidades. Alguns estão lá por méritos, né? Outros estão por intercessão, né? Muitos espíritos, como a gente vai ver nos vídeos, a gente vai gravar mais à frente. Então, muitos ali estão por intercessão, não tem o mérito próprio de viver ali, não tem, quando falamos mérito, é a condição espiritual, a evolução para viver nessas cidades, mas são outros que têm essas condições e intervêm por esses, né, intercedem por esses, melhor dizendo, para e possam ali estagiar, possam aprender nessas cidades e aprenderem muitos aspectos morais, né, desenvolverem isso para reencarnar e aí ter mais facilidade aí de vencerem as suas provas no mundo. Então as cidades de transição e de regeneração são muitas, né? E nós precisamos aí neste mundo, né? Nós estamos aí no plano físico, nessa condição aí preso a esse corpo biológico e precisamos prestar atenção e precisamos trabalhar em nossa alma esses valores para quando deixarmos esse corpo físico ter a bênção, né, de adentrar, de acessar essas paragens de transição, de regeneração. Pois ali nós aprendemos muito. Nós, como diz Santo Agostinho, é como se fosse um repouso para a alma, mas não um repouso de ficar dormindo, de ficar na preguiça, não um repouso, porque lá não tem mais essas disputas aí da terra, né? No plano físico ainda é de provas e expiações, um querendo levar vantagem sobre o outro, um querendo enganar o outro, as competições, um querendo ser melhor que o outro, lá não existe. Lá já é estimulado os espíritos que lá vivem de trabalharem solidariamente. Já é uma igualdade de direitos sociais, né? Lá funciona as organizações, a gente vai ver, né? Lá já há uma igualdade nesse sentido. A arquitetura também dessas cidades são arquiteturas muito sublimes, né? A parte da questão urbana da cidade, né? As organizações ali já são organizações muito sublimes. Nós que somos espíritos ainda muito inferiores, nós não temos a posse total da nossa memória, nós desencarnamos e no máximo lembramos a última encarnação, né? Nós chegamos nessa cidade falando, parece uma cópia da Terra, uma cópia melhorada da Terra. Ao contrário, né? Nós encarnados e copiamos as organizações do outro lado da vida. E do outro lado da vida é mais sublime, né? São mais sublimes essas organizações superiores, né? A questão cultural, a questão da educação, né? O estímulo para o espírito evoluir na questão mais sublime da alma, tudo é estimulado para que o espírito possa crescer.
as imagens, né, a questão do meio ambiente, da natureza, né, da nossa relação com os animais, né, uma natureza em si, uma flora, uma fauna. Lá do outro lado da vida, isso é mais sublime. A visão também do Espírito se amplia, nós começamos a observar detalhes que aí nós não observamos, né? Então, essas moradas são moradas mais espiritualizadas. E nós vamos finalizar e para o vídeo não ficar muito extenso, vamos pedir sempre aos irmãos que estão aí do outro lado acompanhando, e possam se inscrever no canal, vão aí, aperte lá o sininho, porque quando postarmos vídeos novos, aí vocês vão receber aí o aviso. Dê aí um legal, um like, né, um gostei, para a gente possa ali continuar esse trabalho e a gente possa ir postar mais vídeos, né, no canal. Então vamos aí um colaborando o outro. E Jesus, um colaborando com o outro, melhor dizendo. E Jesus possa sempre nos iluminar e o nosso Pai possa nos abençoar, que assim seja.